Olha que Deus mandou eu te dizer. Muitos que te conhecem vão se converter a Deus, vão seguir a Deus através do teu testemunho. Por isso que Deus manda eu te dizer que você não pode desistir. Grande é o mover de Deus na sua vida. Grande vai ser o testemunho. E muitos que te conhecem vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Através do seu testemunho, através de pessoas que te conhecem, vão vir para a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Deus está fazendo algo grande e vai acontecer na sua vida. Recebe, toma posse.